Muita gente me pergunta aí, Marcos, como que eu faço para poder ter uma floreira, uma cuia, uma baciada cheia aí da Letícia, da Jadeíta? E a resposta é bem simples, você precisa primeiro conseguir uma muda da planta e depois você pode fazer podas dela à medida que ela vai crescendo. Qualquer suculenta você pode podar ela, que ela vai dar outras mudas através daquela muda que você podou. E o bom delas é que elas enraizam muito rápido, questão de uma semana ou 15 dias, já tem raízes e a planta está prontinha aí para poder desenvolver. Aqui no nosso cultivo a gente usa aí 3 formas de reproduzir as suculentas para poder encher vasos, cuias e floreiras. Eu vou compartilhar com você um passo a passo aqui, tá bom? Caso você seja novo e nova por aqui, muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Marcos. A primeira coisa que você precisa então para começar a ter aí vasos e cuias cheias é ter aí a primeira muda. A primeira muda vai começar a dar muda. Você vai ali com uma tesoura, uma faca, faz a poda, coloca aí uma canela moída para poder proteger tanto a que cortou quanto a cabeça da planta. E aí você vai começar o procedimento. Aqui, ó, para você ter uma ideia, quando ela começa já a ficar desse tamaninho aqui, a gente já retira a muda, encosta aqui do lado, ó, e aqui mesmo ela já começa a dar raízes, como é o caso dessa daqui. Vou colocar elas numa cuia aqui para você ver, ó. No caso aqui já deixei a covinha, venho com a mudinha que já tem raiz e coloco aqui. E a outra eu vou fazer tipo uma caminha de carvão para ela, para encostar ela em cima do carvão, até ela começar a dar raiz, depois a raiz vai encostar no substrato e ela vai seguir a vida dela numa boa. E as mudinhas começam a crescer, eu já venho aqui, ó, já faço a poda, passo ela também na canela e já levo ela para a covinha dela. Eu vou colocar essa daqui numa covinha aqui, ao lado dela eu já vou te mostrar aqui, ó, como que elas enraizam fácil. Tem mais ou menos aí uns 12 dias que eu fiz a poda de algumas, coloquei aqui do lado nessa cuia e olha para você ver, ó, eu já tenho certeza que elas têm raízes, então eu vou retirar aqui com todo cuidado para não machucar a raiz, só para mostrar para você mesmo. Olha para você ver como que elas enraizam fácil. Olha isso, ó. Eu fiz a poda, coloquei aqui, deixei uns 6 dias sem regar, sem deixar cair água nenhuma. E aí, ó, já enraizou. Agora já pode até dar uma leve borrifada aqui para poder molhar ela e ela pegar nutriente da terra, né, do substrato. Outra aqui para você ver, ó. A parte de baixo até que não soltou a raiz, mas ela soltou a raiz aqui onde tinha as folhinhas, tá vendo? Como eu puxei ela então aqui para mostrar para você, eu não gosto muito de fazer isso não, mas para dar o exemplo para você, que você também consegue ter aí cuias e vasos cheios fazendo desse jeito, né? Conseguiu a primeira mudinha, ela começou a brotar, pode podar ela, colocar para enraizar, que enraiza rápido. Fiz uma covinha aqui com o próprio dedo para poder voltar ela de novo, para não machucar as raízes. Mas aproveitando que eu já estou por aqui, vou fazer nessa aqui do lado também, ó. Olha aqui para você ver, ó, pequenininha, que eu fiz a poda tem aí uns 8 dias mais ou menos. Olha para você ver a quantidade de raiz, ó. Importante também ter um substrato bem drenante, bem fofinho, ó, para essas raízes já começar a desenvolver aí a todo vapor, como você pode ver por aqui. Vou fazer uma covinha de novo aqui, para não machucar essas raízes que eu tirei, e voltar com ela intacta aqui para a cova de novo. Vou colocar aqui, tudo isso aqui foi para mostrar para você que vale muito a pena ir podando essas mudinhas enquanto elas vão crescendo, colocando, que é uma forma de você acelerar aí e ter vasos, cuias e floreiras cheias mais rápido. E o bom da jadeíta é isso aqui, ó. Eu fiz uma poda há poucos dias aqui também, tirei a cabeça dessa planta aqui e coloquei do lado. E logo, onde eu fiz a poda, já começou a liberar outras mudas, como essa daqui, ó. Tem 2 mudinhas aqui e a cabeça dela está aqui ao lado. Ou seja, com uma planta eu consegui fazer 3 plantas. E como eu falei para você, no vídeo aí vai ter mais umas 12 que a gente faz esse mesmo procedimento. Eu não vou fazer tudo isso aqui nas outras, mas eu vou mostrar para você algumas que dá para você encher vasos, cuias e floreiras, assim como a jadeíta. Eu comecei mostrando um passo a passo, um detalhe com a jadeíta, porque quase todo mundo que vê os vídeos deixa aqui, Marcos, como que eu faço para poder ter um vaso, uma cuia, uma floreira cheia da jadeíta? Então eu resolvi tirar esse vídeo de hoje para deixar esse passo a passo para você. Mas terá outras suculentas tão lindas quanto a jadeíta no vídeo aí pela frente, tá bom? E além das cuias e dos vasos cheios que você viu no início do vídeo, tem esses aqui que a gente vai formando cuias dessa forma. Então é basicamente assim, porque elas vão dando mudas à medida que vão crescendo.
todas essas que eu coloquei aqui, daqui a uns dias terão novas mudinhas. E à medida que elas forem crescendo, eu vou destacando e colocando no substrato seco. E logo, logo tem cuias e floreiras cheias. Ainda dá para você pegar uma mudinha ou outra e colocando em alguns arranjos, em outros locais do cultivo e do jardim. Como eu disse para você, não vou fazer um passo a passo em todas elas, mas vou mostrar para você algumas que dá para fazer a mesma coisa, como é o caso da jadeíta. À medida que ela vai crescendo, ela vai liberando várias mudinhas em forma de bracinhos. Você espera crescer um pouquinho esse bracinho, já destaca ele e coloca aí num substrato seco para poder começar a enraizar. E logo, logo ela começa a crescer e formar aí uma nova roseta. E aí você vai trazendo ela para os vasos ou colocando tudo junto. E é assim que a gente vai formando aí vasos, cuias e floreiras cheias também dela. E lembra lá no início que eu falei que para tudo isso acontecer você precisa conseguir uma muda? Foi o que aconteceu com a Peach Pride. Nós conseguimos uma muda há mais de 2 anos atrás com a Bel. Através dessa muda, a gente foi proliferando aqui no quintal, no cultivo, no jardim. Porque olha para você ver, através de uma muda, olha a quantidade de muda que ela dá. E o bom é que as mudinhas vão crescendo e já vão tendo raízes. E o que eu faço é retirar assim que ela cresce por causa das cochonilhas. Porque as cochonilhas adoram essas mudinhas. Porque elas não tomam tanto sol, porque está debaixo da planta mãe e acaba dando cochonilha. Como já tem raiz, eu vou tirar todas elas e já mostro para você na sequência. Aqui ó, já tirei todas elas, já troquei o substrato, deixei só a planta mãe com uns 2 filhotinhos só, mas olha aqui para você ver a quantidade de muda. Já fiz o replante aqui ó, e olha como que fica bacana. Aqui tá pequenininho, mas logo logo elas crescem e vão formar aí plantas gigantes como essa daqui ó. E não para por aí não, ó. A gente vai retirando as mudas, colocando em floreiras, e aquelas que a gente coloca na floreira logo logo começa a dar outras mudas também. Então é um ciclo que não para e que não acaba. Realmente comprando uma planta dessa ou ganhando, você não precisa nunca mais se preocupar em comprar mais dessa suculenta. Só se for o caso de você querer mesmo, por opção. Mas no caso dessa daqui, nem querendo, você precisa mais comprar, porque realmente senão vai chegar um ponto que você não tem nem mais aonde colocar, de tanta muda que ela realmente dá. E aqui no cultivo tem várias assim, eu separo algumas para um vídeo, deixo algumas para outro vídeo, mas sempre eu trago aqui para mostrar para você suculentas que brotam muito, tanto pelo caule, quanto por folha, quanto por poda. Inclusive aqui pela frente no vídeo, eu vou mostrar para você algumas que a gente consegue fazer mudas através de podas também. E falando em poda, olha para você ver, ó, aqui foi podado, tirei a cabeça da planta, coloquei em outro vaso, deu muita muda. Essa aqui também, ó, tirei uma mudinha, já formou mais mudas pelo caule. E olha aqui embaixo, no início também, o tanto de muda que brotou. Em relação às suculentas que dão mudas pelo caule, você pode fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a Letícia para dar exemplo para você. Tem também a glauca. A glauca, à medida que ela vai crescendo, ela vai liberando mudinhas pelo caule. E a gente sempre deixa dicas aí para você não esperar ela crescer demais, as mudinhas. Crescer um pouquinho, já destaca e espalha ela para não perder do cultivo. Outra que dá muita muda também pelo caule, que você pode esperar ela crescer um pouquinho e já retirar as mudinhas que vão crescendo, é essa daqui que é a Nick. E além de tudo, ela dá algumas mudas cristata também. Além de dar muita muda, tem algumas que vão cristatando, para quem gosta das cristatas, né? E ela também dá muita muda por folha. Qualquer folhinha dela que você encosta no substrato, já vai dando várias mudas juntas, ó, na mesma folhinha. A Mayalen também dá muita muda dessa forma e à medida que vai crescendo você pode fazer a poda, tanto na poda de beliscão quanto por tesoura. Vai lá, coloca uma canela ali para garantir que não vai pegar um fungo naquele corte. A Sinocrássula índica também é uma suculenta aí que forma colônia. Você pode ir tirando as mudinhas à medida que cresce e espalhando ela aí para todo lado também. Se você quiser no mesmo vaso, dá para fazer vasos, cuias cheias bem rapidinho. E é o que a gente faz aqui, toda planta que a gente percebe que ela dá muita muda, a gente não perde tempo ali, já destaca a mudinha, seja por poda com tesoura ou a poda mesmo, só a poda ali de beliscão, e a gente vai lá e já faz uma mudinha para garantir. Outra também é a Pulvinata Rubi, que também você pode fazer a poda, até mesmo a poda de beliscão, vai ali dar um beliscãozinho naquela muda, retira ela e já coloca em outro vaso, ou até mesmo no mesmo vaso. E aí você vai conseguindo ter ela aí
em vasos cheios e cuias cheias e floreiras cheias, como é o caso aí de quem vive me perguntando como fazer, como ter aí vasos cheios da suculenta. Então essas são as dicas. Tem essa aqui também, ó, que é a Pulvinata Fruste, que também é o mesmo procedimento, dá umas mudinhas com caule bem fininho, você pode fazer uma poda de beliscão. Tem essa aqui também, que é o Water Lily, que é bem parecida aí com a Fred Ives, inclusive tem elas aqui uma ao lado da outra, mas dá muita muda também. Você espera crescer um pouquinho, já retira do caule e já coloca aí no substrato seco, já forma uma nova muda e vai garantindo aí vasos, cuias e floreiras cheias dela. A Fred Ives também é a mesma coisa, tem um período do ano aí que ela dá muita muda pelo caule, é só esperar crescer um pouquinho, destacar e levar para o novo substrato também, até porque se você deixar ela muito cheia de muda, ela enche de cochonilha, porque a cochonilha adora essas plantas aqui. Então, conselho que eu te dou, esperou a muda crescer um pouquinho, já retira e já coloca ela para enraizar, para crescer, para criar vida, para poder ela ficar mais forte contra as cochonilhas também. A croma também dá bastante muda pelo caule, dá para ir retirando, fazendo a poda ali, ou com tesoura, ou até mesmo a poda de beliscão, colocando também em substrato seco para enraizar. Enraizou ali dentro de uma semana, já tem uma nova vida aí também. Então, como você pode ver, tem muita opção aí de suculenta para você ter vasos cheios, cuias cheias e floreiras cheias. Então, se você ainda não tem, quando for comprar, essas aqui são ótimas opções. Como é o caso da Kali também. A Kali, a gente costuma às vezes você colocar uma folhinha dela para brotar e ela dá várias mudas na mesma folha, como foi o caso dessa daqui, ó. Através de uma folha, deu várias mudas e ela segue a vida dela aqui, ó, com várias mudas. Então, a hora que eu quiser, eu posso destacar, colocar no outro vaso. A Angel também é a mesma coisa, ela vai crescendo, dando várias mudas. Então, se você quiser deixar ela crescer uma árvore bem cheinha de muda, pode, mas aqui eu faço dos dois tipos. Eu deixo ela crescendo cheia, mas de vez em quando eu venho aqui, faço uma poda de beliscão, tiro uma mudinha e espalho pelo quintal. Outra também, ó, que você pode fazer a podinha aí nela com tesoura ou pelo beliscão também. Essa daqui que é a Orange Dream. Tira a mudinha, coloca no outro vaso, garante a espécie dela e vai fazendo aí cuias e vasos cheios dela, né? Essa daqui, por exemplo, eu fiz uma mudinha dela, coloquei num outro vaso, porque no início do cultivo ela era chatinha para cultivar, enjoadinha, então eu tirava a muda, porque se desse problema numa, já tinha outra em outro vaso, né? Mas dá para fazer cuias e vasos cheios dela também, porque ela vai crescendo, ó, e dando essas mudinhas, então rapidamente ela cresce e rapidamente dá para poder encher aí cuias e vasos dela também, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma poda de beliscão em algumas aqui, ou em uma aqui, para poder dar para você o exemplo, porque me perguntam também como que é a poda de beliscão. E na verdade é um beliscão, um torcidinho ali na planta, né? Essa também já fiz várias mudas dela, ó, pela poda de beliscão, que é o Mendozai. Já tirei daqui deste vaso, já coloquei em outro vaso, já tirei de outros vasos e fui espalhando também, porque aqui a gente tem essa mania de colocar uma mudinha para todo lado, porque se der problema numa, tem a outra para garantir e não precisa comprar mais, só se quiser mesmo. Essa daqui é a Little Jean, eu mostrei ela acho que há 2 vídeos atrás aí, e algumas pessoas começaram a me pedir dicas sobre ela porque gostou demais dela. Então, essa também, a gente cultiva ela aqui tomando sol da manhã, agora ela já está ficando bem coloridinha. E o bom dela, ó, que quando a gente conseguiu era uma mudinha pouco maior do que essa que eu estou encostando o dedo, ela já brotou e foi dando várias mudas aqui, porque ela é desse jeito, olha aqui para você ver, ó. Ela vai liberando várias mudas entre a própria planta e essas mudinhas vão crescendo. E o bom dela que ela tem tipo um raminho, como se fosse um cipózinho, que ele vai alastrando, ó, espalhando no meio das outras suculentas e vai proliferando mesmo. Então ela se espalha no meio do vaso e vai se espalhando e dando essas rosetinhas. Então, se você tiver dela e não quiser perder ela no cultivo, é só fazer a poda também e ir espalhando ela em outros vasos, como a gente faz aqui. Vou fazer uma poda de beliscão para poder já tirar a dúvida aqui, ó. É só torcer mesmo aqui, ó, a unha na planta e podar ela com a unha mesmo, tá vendo? E aqui já tem uma nova muda. Essa daqui eu já vou até aproveitar e colocar ela num outro vaso, que eu tô querendo já espalhar ela mais um pouquinho ainda, porque eu já tenho ela aqui nos 3 vasos e vou garantir mais uma muda. Então é só encostar aqui, ó,
no substrato seco, no cantinho, que logo logo ela cria raiz e logo logo ela já é uma nova muda pronta. Outra forma também de você fazer muda é através da haste floral. Todo mundo sabe disso, mas uma coisa que a gente faz aqui é arrancar a haste mesmo, essa parte da flor, e colocar ela no outro vaso para ela continuar abrindo a floração. Porque quando você poda ela aqui e coloca em outro vaso, ela continua desenvolvendo e liberando a floração. E aí evita de dar cochonilha nessa planta aqui. Além de cortar essa parte de cima com a flor e colocar no outro vaso, a gente vai dividindo ela todinha e faz várias mudas. Como foi o caso aqui, ó, da Gila. A Gila andou dando umas hastes florais aí no período de primavera. E olha para você ver, ó, 5 meses depois, ela ainda está aqui liberando algumas florzinhas da haste que eu tinha feito a poda. E o bom foi isso aqui, ó, que a própria haste que estava com a floração desenvolveu mudinhas, tá vendo? Então aqui, ó, garantiu para mim 2 mudinhas, porque tem a floração e tem as mudinhas que continuou desenvolvendo na haste floral. Então, através de uma haste floral, eu consegui 2 mudas, fora essas folhinhas aqui que eu vou tentar fazer outras mudas com elas também. Vou esperar mais umas 2 semanas, vou destacar essas mudinhas e colocar no substrato para formar novas plantas. E foi assim que a gente conseguiu fazer as nossas mudas de Gila. Nós conseguimos uma Gila com a Bel e através dessa a gente tem aqui hoje 5 mudas. Então eu mostro muito aqui a Gila, às vezes dá a impressão que é até uma planta só, mas tem 5 Gilas aqui no nosso cultivo. E é uma planta que vale muito a pena ter no cultivo, porque parece uma obra de arte mesmo, de tão bonitona e lindona, em várias fases. E vou aproveitar também e tirar a dúvida aí de muitas pessoas que estão chegando e me perguntando se a gente faz poda da suculenta no período de outono e inverno. E aqui a gente faz poda o ano todo, porque vamos supor que uma planta sua tem um apodrecimento de caule e é inverno. Você não vai esperar acabar o inverno para ir lá fazer a poda, porque ela vai morrer com fungo ali. Então, a gente vai lá, faz a poda, a decapitação, ó, ela seca direitinho, cria novas raízes, a gente volta com ela para o substrato, que é o que eu vou fazer aqui agora, e a planta segue a vida dela. Então, o que você não pode, de forma alguma, é podar e colocar ela já num substrato molhado ou deixar ela molhar. Mas você fazendo a poda, colocando ela num lugar sequinho, depois você pode voltar com ela para um substrato seco, como eu acabei de fazer aqui, ó, e ela vai seguir a vida dela, crescendo e desenvolvendo e dando para você toda a beleza que ela consegue, tá bom? Então fica aí explicado para você que a poda ela pode ser feita assim com os cuidados básicos, né? Uma tesoura, uma faca bem limpinha, coloca uma canela, deixa secar, secou, ela vai enraizar, enraizou, coloca no substrato seco por mais alguns dias e depois faz a rega. A poda de beliscão aqui, ó, do mesmo jeito, pode ser com qualquer planta. Fiz a poda, já pego a planta, já coloco ela aqui do lado, ó, e aqui com poucos dias ela cria a raiz e logo logo ela vai deixar o vaso mais bonito e mais completo. Então dá para você fazer vasos, floreiras e cuias com as suculentas consideradas mais simples, que de simples para mim não tem nada, e até com aquelas que você sempre desejou aí, tá bom? A intenção desse vídeo de hoje, então, é passar para você ideias aí de fazer poda, de fazer decapitação e fazer a multiplicação das suas suculentas para você não precisar mais comprar da mesma suculenta. Comprou uma vez, não precisa comprar nunca mais, porque elas vão crescendo, dando mudas, você vai podando, colocando para enraizar. Enraizou, cresceu um pouquinho, aquela vai dar mais muda e assim vai seguindo aí esse ciclo de reprodução e de multiplicação. Se ficou alguma dúvida a respeito de alguma informação, que pode ser que tenha ficado, deixa nos comentários aí qual a sua dúvida, deixa para mim a informação se você já tem o costume de fazer poda, decapitação, ou se você tem muito medo ainda de fazer as podas. Deixa nos comentários de onde você está assistindo o vídeo, para a gente saber até onde está chegando a informação. Compartilhe esse vídeo aí com aquela pessoa que você sabe que está precisando fazer uma multiplicação, que quer ter aí cuias, vasos e floreiras cheias, mas ainda tem medo de fazer as podas também. E esse foi o vídeo de hoje, então. Eu espero que tenha sido útil para você. Se gostou, eu vou convidar você a se inscrever, caso não seja inscrito ou inscrita por aqui. Deixe um joinha, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conhece nos seus grupos de WhatsApp. Fazendo isso aí, a gente ajuda outras pessoas também
a realizar o sonho de ter cuias, vasos e floreiras cheias de suculentas. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço aí pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.